Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e na aula de Geografia de hoje nós vamos falar sobre o continente africano. Nós vamos falar sobre questões urgentes do continente africano, sobre problemas que esse continente está enfrentando e o principal, as causas desses problemas que são enfrentados lá, certo? Nunca é demais lembrar que a África não é um país. A África é um continente, certo? Então aqui a gente tem um mapa político com território de cada país do continente africano de uma cor diferente, beleza? Primeira coisa que nós temos que pensar é no conceito de território. O que é território? Vou usar várias vezes essa palavra na aula de hoje. Quando a gente fala de território, a gente está falando de um pedaço do espaço geográfico que ele é delimitado e que dentro desses limites alguém exerce poder. E muitas vezes há disputas por esses territórios, certo? Então, quando a gente fala de território, a gente fala de poder, a gente fala de controle, a gente fala de fronteira, a gente fala de disputa. Quando a gente está falando sobre esses assuntos, é a palavra território que é a mais apropriada, beleza? Outra palavra importante para a gente ter em mente é a palavra, na verdade são duas, né? Recursos naturais. O continente africano, ele é riquíssimo em recursos naturais, né? Riquíssimo em petróleo, ouro, diamante, florestas, água. Então, muitas vezes, muitos desses conflitos, eles são motivados pelos interesses nesses recursos naturais que são estratégicos. Agora, quando nós falamos de pessoas, a gente pode usar uma palavra muito importante, que é a palavra etnia. Etnias são grupos de pessoas que vão se formando ao longo de centenas, às vezes milhares de anos. E eles vão ter uma língua em comum, costumes em comum, uma cultura em comum, culinária, muitas vezes de religião. Então, aí sim se forma uma etnia, que vai diferenciar um pouquinho de um outro conceito, que é o conceito de nação. Quando a gente fala de nação, a gente está falando de algo um pouco parecido com etnia, mas que tem alguns diferenciais. Quando a gente pensa numa nação, a gente tem um grupo onde todos se sentem pertencentes ao todo e tem aspirações de dominar territórios, aspirações para o futuro daquele grupo, certo? E muitas vezes a nação ela é representada por um Estado. E aí eu estou falando de Estado com E maiúsculo. Quando eu falo de Estado com E maiúsculo, eu estou falando de uma representação nacional que exerce poder, representando essa nação, né? Vai exercer poder sobre um território que aquela nação habita. A questão é que, às vezes, no território dominado por um Estado, a gente tem mais de uma nação. E aí uma se sente privilegiada e representada por aquele Estado, e a outra, que não é representada, pode criar um ressentimento e reivindicações, às vezes de se separar e ter um território separado para ter um Estado próprio para chamar de seu. Beleza? Então, com base nisso, a gente pode pensar nos problemas. Eu vou começar falando de conflitos territoriais na África. Então, quando a gente fala de conflitos territoriais na África, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, na verdade um muitinho, né? A gente vai voltar lá para 1884, 1885 e lembrar da Conferência de Berlim. Então, projetando esse slide, a gente tem de um lado a divisão política da África, né, com territórios bem grandes, e do outro a divisão étnica, mostrando onde cada etnia africana, o espaço que cada etnia africana ocupava. A África ela é colonizada pelos europeus desde o século XV e XVI, mas no século XIX, na Conferência de Berlim, 1884, 1885, eles repartem entre eles o continente africano nesses territórios aí da divisão política. Então, comparando os dois, a gente vê quantas etnias diferentes habitam cada um dos atuais territórios africanos. A gente vê que essa divisão feita durante a Conferência de Berlim pelos países europeus para colonizar a África, e quando a gente fala de colonizar, a gente está falando de impor a sua língua, impor a sua cultura, explorar as riquezas naturais. Como essa colonização juntou dentro de um mesmo território uma série de etnias diferentes. Acontece que depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, os europeus
eles abriram uma brecha para os países africanos terem as suas independências. E aí, na hora da independência, qual das etnias que estão ali reunidas vai tomar conta daquele território? E uma etnia que ficou dividida entre dois países diferentes. Então, a gente tem aí a semente de muitos problemas. E eu vou começar falando para vocês de um específico, que é o de Angola. Vou mostrar aqui no mapa para vocês. Olha aqui, Angola. Angola, assim como a gente aqui no Brasil, fala a língua portuguesa, certo? Então, quando a gente pensa sobre Angola, a gente precisa lembrar algumas coisas importantes. Primeiro, Angola só vai conseguir a sua independência de Portugal em 1975. O Brasil conseguiu em 1822, bem antes, né? Mas Angola vai ser em 1975. E aí a gente vai ter 3 grupos principais que assumem Angola durante esse período, que vão ser o Movimento Popular para a Libertação de Angola, que vão ser a Força Nacional de Libertação de Angola e também a União Nacional para a Independência Total de Angola, e vão criar um governo transitório. Acontece que durante esse período desse governo ali, que era para ser transitório até chegar a um definitivo, o movimento popular para a libertação de Angola acabou dominando grande parte do país. E isso gerou uma insatisfação. Por quê? Durante esse período, quem se aproximou desse grupo foi a União Soviética, adversária dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. E aí, Estados Unidos, Brasil e até a África do Sul começaram a financiar o grupo adversário. E isso gerou uma guerra civil intensa, né, que vai durar ali desse governo transitório até 1991. Para vocês terem uma noção, Angola é um dos países do mundo onde você tem mais minas terrestres e pessoas mutiladas por essas minas terrestres. Então é desastroso. E a ajuda, de um lado, da União Soviética e do outro dos Estados Unidos, só tornou esse conflito ainda mais mortal. E não terminou em 91, porque em 91 a gente tem uma eleição e o Movimento Popular para a Libertação de Angola ganha, né? E os grupos rivais não vão aceitar. Então, a gente tem isso vai se prolongar até 2002, certo? E aí, uma coisa importante para a gente saber, Angola é riquíssima em petróleo. E quando a gente pensa num país rico no petróleo que é estratégico para o mundo inteiro, e como esses conflitos, como a exploração dos colonizadores, como depois a interferência de Estados Unidos e União Soviética, cria ali um conflito que vai empobrecer tanto esse país, que vai gerar tanta morte, tanta destruição, para a gente ficar, no mínimo, com uma postura crítica em relação a todas essas causas desses problemas. Então, se hoje Angola cresce, se hoje Angola está num caminho de desenvolvimento econômico, é porque ela precisou passar por muitos desafios e vai ter que passar por muitos mais. Próximo que eu vou falar para vocês é do Sudão e do Sudão do Sul. O Sudão do Sul é um país bem jovem. Ele surge em 2011. Então, a gente tem aqui o Sudão e Sudão do Sul. Quando eu era da idade de vocês, era tudo Sudão. Mas de 2011 para cá, a gente já tem 2 países diferentes, tá? O Sudão e o Sudão do Sul, eles foram colonizados pelo Reino Unido, tá? E só vão conseguir sua independência em 1956. O que acontece? A gente vai ter uma diferença na população de um para o outro. Enquanto o Norte tem uma maioria islâmica, né, que é uma religião específica, e essas pessoas dessas religiões acreditam que o governo do país deva implantar as leis da religião para todo mundo, é o que a gente chama de teocracia, que é quando as leis da religião elas se tornam as leis do Estado, né, quando todo mundo é obrigado a seguir a lei da religião, a gente vai ter lá muitos grupos que acreditam nisso, né, que uma única religião deva reger a vida de todas as pessoas. No Sul, a gente tem grupos cristãos e grupos animistas, que são aqueles grupos que acreditam ali que todos os seres vivos e todos os elementos da natureza, na verdade, possuem uma alma a ser cultuada. Então, esses grupos discordam disso. E depois de uma série de conflitos, a gente tem um referendo que aprova essa separação.
Mas aí a gente tem uma questão. O Sudão do Sul, ele é riquíssimo em petróleo. Mas a gente vai encarar uma questão, que as refinarias de petróleo e os oleodutos, né, os encanamentos que vão levar o petróleo até ser exportado, eles estão no Sudão, né, na parte que ficou para o norte. Então, é muito difícil chegar a um acordo. E desde então a gente tem uma série de conflitos entre esses dois países, certo? Só para eu ilustrar para vocês aqui, ó. Estão vendo que o Sudão ele tem uma saída para o mar? No caso, o Mar Vermelho, o Sudão do Sul não tem. Então, a gente vê o seguinte, que é um caminho estratégico para escoar e exportar esse petróleo, beleza? Agora, eu vou falar de um outro conflito. Um conflito que ele é conhecido como um dos maiores massacres da humanidade, né? Nele, é um dos que a gente usa para falar da palavra genocídio, que seria o assassinato de todo um povo, ou de toda uma nação, ou de toda uma etnia, né? Esse genocídio, ele quase extinguiu uma etnia, né? E ele aconteceu em Ruanda. Para vocês terem uma noção, em 100 dias foram 800 mil mortos. Vou mostrar para vocês no mapa. Ó, Ruanda é bem pequenininha. Ó, então eu vou ter que achar aqui, ó, é o número 3. Número 3, aqui, ó. Ruanda, na pontinha do meu dedo. Gustavo, o que aconteceu com Ruanda? Ruanda foi colonizada por alemães e depois por belgas. Tanto a Alemanha quanto a Bélgica, hoje em dia, são países riquíssimos e países com elevadíssima qualidade de vida. E boa parte dessa riqueza foi explorando, né, territórios como o que hoje é de Ruanda. Daí, o que eu preciso explicar para vocês? A gente tinha duas etnias principais vivendo em Ruanda, os Hutus e os Tutsis. Os Hutus eram maioria, os Tutsis minoria. Mas, né, numa prática extremamente racista, tanto os alemães quanto os belgas deram vantagens para essa minoria Tutsi. Por quê? Por eles serem mais brancos e mais brancos não, né? Por eles serem mais claros e mais parecidos com os brancos europeus, eles conseguiram uma série de privilégios, enquanto a maioria seguia oprimida, certo? Acontece que quando Ruanda consegue a independência em 1959, os Hutus, eles ascendem ao poder e aí a gente tem uma diáspora. Os Tutsis, eles se espalham, né, por outros países da África para fugir de perseguição. E ainda assim, os que continuam em Ruanda foram muito perseguidos. Mas os que ficaram fora de Ruanda formaram uma frente e começaram um conflito de volta contra os Hutus. E foi um conflito bastante intenso. Até que o presidente é assassinado num atentado, os Hutus alegam que esse atentado foi feito pelos Tutsis, embora até hoje não se tenha certeza de quem foi o autor, e aí começou esse genocídio que foi um dos maiores massacres da história da humanidade, cheio de refugiados pelo mundo inteiro. E por último, não menos importante, preciso falar sobre a África do Sul. A África do Sul, ela foi colonizada por holandeses e em seguida por britânicos. E lá aconteceu um dos regimes de racismo mais conhecidos da humanidade, que foi o apartheid, onde por dezenas e dezenas de anos existiam os bairros para os negros, os bairros para os brancos. Preciso falar para vocês em qual deles a gente tinha mais investimento, melhor qualidade de vida, em qual deles tinha mais opressão, mais pobreza? Né? Eu acho que não. A gente também tinha a proibição de casamentos interraciais, né? Ou seja, brancos só podiam casar com brancas e negros só podiam casar com negras. Além disso, a gente vai ter escolas de negros, escolas de brancos, o que só vai concretizar uma desigualdade absurda. E aí a gente tem uma das figuras da humanidade que lutaram contra isso, que foi Nelson Mandela. Ele chegou a ser perseguido, foi condenado à prisão perpétua, mas quando ele se libertou, ele conseguiu se eleger presidente e se tornou um dos líderes mais aclamados pela sua luta contra o apartheid. A população de negros era muito maior do que a de brancos. A gente tinha 19 milhões de negros contra 4,5 milhões de brancos. Mas quando a gente vai para as terras, as coisas se invertem. Os brancos, eles vão ter 87% das terras e os negros só
13%, além dos benefícios que eles recebiam do governo, né, no caso os brancos. E a proporção de médicos, a gente tinha um médico para cada 44 mil negros e um para cada 400 brancos. Voltando para mim, eu preciso explicar para vocês que esses conflitos, eles vão gerar um número muito grande de refugiados, pessoas que fogem desses conflitos, dessas guerras ou de perseguições e vão para outros países. Eu tenho um mapa mostrando o número de refugiados que saem de cada país. Vocês podem ver quantas bolinhas a gente tem no continente africano, né? E essas bolinhas aí, quanto maior, maior o número de refugiados. E a gente tem ali, no caso Síria, no Oriente Médio, uma bolinha bem grande, mas um conflito mais recente. Agora, na África, a gente tem, durando décadas, décadas e décadas, um número absurdo de refugiados. Outro dado importante são os deslocamentos internos. Então, a gente tem aí mostrando as pessoas que saem aí dentro da África mesmo, de um país para o outro. A gente tem um número muito grande dos africanos que eles, para fugirem de guerras, de perseguições e da pobreza que resulta disso tudo, né, resulta de outras coisas, mas entre elas desses conflitos, eles arriscam a própria vida para buscar condições melhores de vida na Europa. Então, a gente vê aí o risco absurdo que eles correm. E isso em migrações clandestinas. Agora, só para encerrar, eles tentam entrar na Europa, nesses países que enriqueceram explorando a África. E muitas vezes essa entrada é negada e muitas vezes eles morrem no caminho. Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante com a aula de hoje e eu encerro com um desafio bem rapidinho. Em qual alternativa há uma causa que contribui para os conflitos territoriais africanos? A colonização, a ajuda internacional ou as reservas de petróleo? Na verdade, a colonização ela é o pontapé inicial para muitos dos conflitos e problemas que o continente africano tem até hoje. Assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero vocês nas próximas. Um abraço.